Viver com doença de Parkinson pode ser difícil, mas um simples clique pode fazer toda a diferença. Esta doença pode enfraquecer a voz, mas com ajuda pode continuar a fazer-se ouvir. Por vezes a doença de Parkinson pode deixá-lo mais em baixo, mas com persistência pode levantar-se novamente. Há dias bons e dias menos bons, mas com a companhia certa e um desafio interessante, tudo parecerá melhor. Visite agora o website Bial Keep It On para se manter saudável, ativo e positivo, vivendo com doença de Parkinson. Continue em frente connosco. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a estas segundas conversas do ciclo de conversas online sobre a doença de Parkinson. Hoje o tema que vamos abordar é um tema que seguramente faz sentido e de interesse para quem se interessa sobre a doença de Parkinson, muito particularmente, provavelmente, a quem começou com a doença ou quem tem familiares que começam com a doença em idades, eu diria, mais precoces do que aquilo que habitualmente se associa à doença de Parkinson, e daí o título deste ciclo de conversas, que é se é possível ter doença de Parkinson com 40 ou 50 anos. Aqui há algumas notas introdutórias. Primeiro, o meu obrigado à Bial pelo apoio que nos dá na implementação deste ciclo de conversas sobre doença de Parkinson. Um agradecimento que, em geral, eu esqueço de fazer a quem nos ajuda na coordenação e na organização, sem o qual não seria possível fazermos estas conversas, à doutora Raquel Bossa e à doutora Madalena Pacheco, que estão nos bastidores, eu diria ali na edição das conversas, e o meu obrigado. Um obrigado, obviamente, mais particular a quem, ao sábado à tarde, tem este voluntarismo e esta generosidade de seguir juntar a nós. Um obrigado à doutora Maria do Carmo Teixeira Bastos, que neste momento tem uma responsabilidade adicional, é a coordenadora de um novo projeto, de uma associação, um grupo que se chama Young Parkies, e que obviamente tem como foco apoiar os doentes com doença de Parkinson que começam com a doença em idades mais jovens. Portanto, o meu obrigado por estar aqui, e um obrigado à professora Leonor Correia Guedes. É um obrigado, eu diria, mais contigo, porque a amizade que temos, o facto de trabalharmos em conjunto, torna obviamente mais natural, eu diria mais fusional, estar aqui connosco, no fundo, nestas conversas. A professora Leonor Correia Guedes é neurologista, é especialista em doenças de movimento, onde se inclui a doença de Parkinson, e depois tem um conjunto de atividade clínica e de investigação muito ligada, no fundo, às formas de doença que começam em idades mais jovens, porque trabalha na área da genética e da neurogenética clínica, e muitos dos doentes com doença de Parkinson que começam em idades mais jovens têm como causa alterações genéticas e, portanto, a atividade que desenvolve em termos clínicos e científicos funde-se com o tema que vamos hoje conversar. E a primeira pergunta vai, de facto, para a Leonor, que é a pergunta que é o título das nossas conversas, que é se, de facto, é possível ter doença de Parkinson com 40 ou 50 anos. Leonor, primeira passagem. Muito obrigada. Primeiro que tudo, também muito obrigada pelo convite e pela presença de todos. De certeza vai ser uma reunião muito importante. De facto, a doença de Parkinson está longe de ser uma doença que seja típica só de pessoas com mais idade. As pessoas associam muito doença de Parkinson acima dos 50, 55, 65 anos, mas de facto 10% dos doentes podem começar antes dos 40 anos e 30% dos doentes antes dos 50. Portanto, existe uma quantidade de doentes que começam com estas idades que têm especificidades muito próprias, sendo pessoas que estão, a grande maioria, nas suas atividades profissionais, que estão a constituir a sua família. Portanto, existe de facto uma grande importância de seguir e de investigar estes casos de doença de Parkinson mais precoce. Faço uma pergunta um bocadinho mais ambiciosa do ponto de vista de idade. Existem mesmo doentes que começam com a doença antes dos 40 e antes dos 30 anos. Podes comentar um bocadinho, mesmo essas idades ainda mais jovens, e um bocadinho os termos que usamos para esses grupos etários ainda mais jovens? Existe de facto, estes casos, quanto mais novos, mais raros aparecerem, portanto a frequência começa a ser mesmo muito baixa. Nós temos casos a começar antes dos 21 anos, que se chama doença de Parkinson de início juvenil. A larga maioria é causada por causas genéticas, portanto 70% está associada a um gene muito específico, ao gene da parquina, alterações deste gene, e as outras restantes partes muito associadas a outros genes menos frequentes.
É uma doença que, começando em idades mais novas, assim abaixo dos 21, parte dos doentes, não a maioria, mas parte dos doentes começam a ter uma doença de Parkinson ligeiramente diferente, em que se associam outras alterações neurológicas ou psiquiátricas que distinguem as doenças. Esta forma da Parkinson pode ser sobreponível à doença de Parkinson comum, portanto, mesmo começando abaixo dos 21 anos. Acima, quando vamos dos 21 até aos 50 anos, chama-se doença de Parkinson de início precoce. Quanto mais progredimos na idade, menos provável é encontrar uma causa genética. Portanto, se nós formos ver entre os 40 e os 50 anos, a probabilidade de encontrar uma alteração da Parkinson é cerca de 1%. Portanto, começa a ser mais baixo, enquanto abaixo dos 21 é 70%, acima entre os 40 e os 50, 1%. Se formos juntar todas as formas genéticas que se conheçam agora, porque a investigação ainda está a fazer o seu caminho, diríamos que 10% dos casos de doença de Parkinson a nível global são genéticos e são muito importantes, pela frequência também, mas também para a investigação, que é outro ponto muito importante. Faço só aqui uma nota, porque são coisas que podemos falar depois. Há uma mutação genética que se chama LARC2, em que ambos temos um interesse em termos de investigação que é particularmente prevalente em Portugal, e neste momento estamos a começar ensaios clínicos para as pessoas que têm essa mutação, portanto há aqui um interesse ainda maior de falarmos destes aspectos, porque pode haver aqui uma porta de abertura também para novos tratamentos. Muito obrigado, Leonor. Eu passo aqui agora a palavra, no fundo, a quem tem a doença e que se expôs, não é? Obviamente, se não se tivesse exposto, eu não poderia fazer esta pergunta assim de uma forma tão aberta. E a pergunta é uma pergunta muito natural, não é? Para quem olha para alguém que comunicou em público que tem a doença e que, no fundo, recebeu um diagnóstico de doença aos 44 anos. Portanto, aqui a pergunta é um bocadinho isto. Como é que é isto de, no fundo, receber um diagnóstico de doença de Parkinson aos 44? Nós, os médicos, às vezes, estamos do lado de cá e esquecemos um bocadinho dessa perspectiva, não é? Estou aqui a tentar não me esquecer e a fazer deste desafio. O que é que me passou pela cabeça? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. Obrigada, CNS, pelo convite. É um choque, obviamente, mas acho que para a maior parte das pessoas também é um bocadinho um alívio saber o que é que se tem. Há sempre um percurso até ter o diagnóstico na mão, até finalmente ter uma resposta. E esse percurso, para algumas pessoas, pelo menos para mim, era mais angustiante não saber o que é que tinha do que propriamente depois de ter o diagnóstico. Já desconfiava que tinha essa doença antes do médico lhe dizer, ou foi uma surpresa? Não, foi uma surpresa absoluta. Completamente despreparada. Estava mais à procura de qualquer coisa de origem mais física, mais musculoesquelética, qualquer coisa assim do género, do que propriamente uma doença neurológica. Portanto, foi um choque. Acho que é um diagnóstico que nos muda um bocadinho a forma como vemos a vida, pelo menos numa primeira fase. E, portanto, acho que ninguém está preparado, com todas as notícias mais drásticas que vamos recebendo ao longo da vida. Não? Uma das coisas que nós hoje agora estamos aprendendo, muito por uma aprendizagem que vem de outras doenças, nomeadamente das doenças oncológicas, é que a forma como o diagnóstico é comunicado é extremamente importante, e se nós temos essa noção, e que inclusive pode ter implicações para o futuro, para a forma como a doença progride. Olhando para trás, acha que pode partilhar um bocadinho, acha que quem comunicou o diagnóstico fez-o bem, o que é que os médicos deviam saber sobre a forma como devemos comunicar notícias, que são obviamente notícias preocupantes? A minha forma de ver, da forma mais linear possível, sem dourar a pílula, mas também sem causar, sem colocar um cenário mau, até porque da experiência que eu vou tendo, das pessoas com quem eu vou falando, acho que a evolução depois é muito variável, não é? Muito distinta de pessoa para pessoa e, portanto, colocar, no fundo, os cenários mais centrais em cima da mesa, mas eu acho que, pelo menos na nossa idade, mas acho que em todas as idades, mas acredito que nas formas mais jovens isso seja mais importante. A segunda consulta é mais importante que a primeira. Colocou todas as perguntas que queria na primeira consulta? Na primeira não coloquei pergunta nenhuma. Limitei-me a ouvir. Não sei se ouvi tudo sequer. Provavelmente desliguei a meio da conversa. O que é que lhe deviam ter dito na primeira que não me disseram?
Pode ficar daqui a uma semana. Uma semana era o intervalo ideal. Acho que sim. Ou daqui a uns dias, mas acho que uma semana é bom. Acho que é importante haver, não seja, venha cá daqui a 6 meses e acho que é muito importante isso, porque quem não está à espera, quem não pesquisou, pronto, quem é apanhado de surpresa. Ainda não tem as perguntas para fazer. Não tenho as perguntas para fazer. E acho que é importante também, como nós hoje em dia temos acesso a muita informação, que nem sempre é boa informação, dizer, olha, vai ter estas dúvidas, os sítios que nós recomendamos, a literatura que recomendamos é esta, aquela e aquela outra, porque de facto em tudo hoje em dia há boa informação e má informação, está muito acessível e portanto acho que isso que é muito importante ajudar as pessoas também a guiar as pessoas numa primeira fase, porque o natural é as pessoas chegarem ao carro e irem ao Google, não é? Pois, não está a dizer-nos. Às vezes os doentes hoje chegam-nos com pilhas de informação. Obviamente nós temos que saber lidar com esta nova forma de acesso à informação. Muito obrigado. Eu volto aqui à Leonor e faço a pergunta que é, quando a doença começa em idades mais precoces, não é, se progride da mesma forma, não é? Porque esta obviamente é uma preocupação enorme, que é, eu diria, o desafio para quem segue, não é, para o médico, que é aquilo que eu faço, se alguém tem 80 anos, eu estou preocupado com os próximos 5, 10, 15 anos. Não é? Se alguém tem 40, tenho que estar preocupado com os próximos 40, com os próximos 30. Estas formas mais precoces de doença progridem da mesma forma ou não? É de facto uma pergunta que eu também partilho quando faço o diagnóstico das pessoas que começam com a forma mais precoce, porque é uma informação muito importante. Embora, claro, que quando damos esta informação tenha a ver com a maioria dos casos, depois existem casos particulares que pode ser diferente. Na maioria dos casos começam mais precocemente, o que nós sabemos é que podem estar associados a estas alterações genéticas que dão um percurso mais benigno da doença. Portanto, o que acontece é que estão associadas a menos alterações adicionais, como, por exemplo, esquecimentos, progridem de uma forma, mesmo a parte motora progride de uma forma mais lenta, respondem melhor à medicação, à levodopa, aliás, é característico e aponta-nos para esse, enfim, confirma ou reforça o diagnóstico destas formas mais genéticas, assim como respondem melhor à medicação, também respondem melhor a terapias mais de fases que seja preciso controlar de outra forma, como por exemplo a cirurgia de estimulação cerebral profunda, caracteristicamente respondem muito bem a esta cirurgia. Portanto, o facto de começarem mais precocemente é uma doença, na maioria dos casos, mais benigna. Não em todos os casos, mas mais benigna na maioria dos casos. E o que eu também costumo partilhar é que a forma como está a evoluir nos primeiros 2, 3 anos também nos dá uma indicação de como é que as formas vão evoluir posteriormente, ou aponta-nos para essa direção de ser mais benigno, ou o que é que podemos fazer para outras estratégias, como fisioterapia, ajudar de outras formas se a pessoa tiver mais dificuldade motora. É indicativo, a idade de início pode ser indicativo do prognóstico, sim. Obrigado, Leonor. Eu se calhar vou dizer o mesmo, dito aqui de outra forma. Em geral, são formas de progressão mais lenta. E há um aspecto muito interessante, que é um aspecto que nós também encontramos em outras doenças neurológicas, que é, quando têm que acontecer coisas graves, o fator idade é quase mais forte do que a idade de início. Ou seja, se as complicações maiores tiverem que acontecer aos 70 anos ou aos 75, a idade condiciona mais do que a idade de início da doença. E, portanto, é quase como se o nosso relógio biológico fosse um fator mais forte do que a idade em que os sintomas começam, que de alguma forma vem reforçar isto, que a doença progrida mais lentamente. E também um apontamento, que claro que ao longo da idade nós vamos tendo outras doenças associadas, como por exemplo diabetes, hipertensão, portanto uma do que modela é este risco de progressão de doença também é as doenças associadas que a pessoa tem. Outro aspecto que nós podemos comentar, sem estarmos a falhar, é que muitas destas formas começam em idades mais novas, a parte cognitiva, portanto a parte intelectual está mais preservada. E, portanto, que é um aspecto importante, que claramente, quando o partilhamos, estamos a dizer a verdade. Não é? Obviamente há sempre exceções, mas em geral podemos fazer essa partilha. Muito bem, voltando a si, e agora uma questão que tem a ver com
é que se lida com este diagnóstico do ponto de vista profissional, pessoal, familiar? Os desafios que muitas vezes nos colocam e que nos perguntam, nós médicos, é: devo dizer ou não? Não é? Devo dizer aos pais, devo dizer aos filhos, devo dizer à entidade patronal onde trabalhamos? No fundo, o que é que fez? Eu devia ter partilhado mais. Hoje em dia, olhando para trás, acho que todos precisamos de algum tempo de assimilação, não é? De uma notícia destas, que é naturalmente variável de pessoa para pessoa, de feitio para feitio. Eu optei por não dizer aos meus filhos logo, de imediato. Preferi ter um tempo de perceber como é que a doença iria evoluir. Achei que precisava também desse tempo para estruturar melhor o discurso que iria ter. Mas partilhei imediatamente com a minha família, pais, irmãs, as pessoas mais próximas, e partilhei com a pessoa a quem estava no sítio de trabalho, fez no fundo, e eu, poucos amigos, mas tinha ali digamos que as costas quentes nas várias áreas onde circulava. De qualquer das formas, olhando para trás e vendo a reação depois das pessoas, acho que perdi em não partilhar mais cedo de uma forma mais abrangente. Se um outro doente agora, vai ser contactado e seguramente já está a acontecer, não é? Alguém me perguntar, algum outro que não o tenha feito, não é? Legítimo fazer, claro, porque esta informação é muito nossa. Não tem nada a ver com isso. Não. Se alguém a abordar diz que tem dúvidas, porque profissionalmente pode ser prejudicado. Estamos, genericamente falando, em todas as áreas em que intervimos, é francamente boa. As pessoas gostam de ajudar, gostam de sentir que são parte da história. E nesse sentido, nós também tivemos com essa abertura mental para receber esse carinho, essa atenção, acho que corre sempre melhor do que pior. Eu acho que está a ser generosa, não é? Eu acho que o ser humano é bom por natureza. Portanto, esperemos que seja assim, não é? Nos mais variados contextos. Muito obrigado. Leonor, outra pergunta. A pergunta é: e a investigação e os exames complementares? Os exames que se fazem quando a doença começa em idades mais jovens são os mesmos ou não? E depois a pergunta a seguir é se os tratamentos também são os mesmos. No fundo, do ponto de vista da investigação, fazemos da mesma forma ou fazemos diferente? E o tratamento é igual ou é diferente? O diagnóstico em qualquer idade é clínico, mas claro que há doenças que são mais frequentes nas pessoas mais novas que convém excluir e, portanto, existem análises nas pessoas mais novas que temos tendência a fazer e devemos fazer nas pessoas mais novas e já não fazemos nas pessoas com mais idade porque é raríssimo acontecerem terem estas doenças diferentes. Portanto, para diagnóstico diferencial ajuda-nos em alguns casos e, particularmente nas pessoas mais novas, fazer análise ao sangue. Em todos os doentes de Parkinson devemos fazer exames de imagem cerebral, portanto, uma ressonância é o ideal. Nas pessoas mais novas, a marcha diagnóstica, há alguma pressão, se for uma doença clinicamente semelhante à doença de Parkinson idiopática, alguma pressão para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico é sempre clínico, mas é verdade que por vezes acontece pedirmos com mais facilidade exames de imagem funcional, como por exemplo um exame de medicina nuclear, um DAT-scan, nas pessoas que sejam muito novas, porque nos pedem para ter um apoio ao diagnóstico, não ser um diagnóstico clínico. E, de facto, conforta alguns doentes terem este exame na mão, um DAT-scan, mas não é um exame necessário para nos permitir fazer o diagnóstico de doença de Parkinson. Em algumas formas de doença de Parkinson, raras, mais raras, de facto existem alguns sinais clínicos que não são habituais na doença de Parkinson comum e que nos fazem pedir exames de imagem, eletromiografia, excluir outras doenças mais raras. Agora, adicionalmente a isto, já não tanto para diagnóstico de doença de Parkinson em si, mas para diagnóstico de formas genéticas, hereditárias, que são raras, eu gosto sempre de ressalvar que são raras, porque não quero criar a impressão que a maioria dos doentes terá uma forma hereditária, que não é verdade, serão 10% dos doentes, mas há alguma importância em fazer estes diagnósticos das formas genéticas, porque há formas de transmissão familiar
que nos permitem dizer que os filhos não vão herdar a doença, e isto é uma sensação que para os doentes é importante ter esta tranquilidade. Quem começa com a doença de Parkinson aos 30 anos, vê que é uma doença que começou muito precoce e olha logo para os filhos que na altura têm 15 anos, ou menos. Portanto, começam a pensar, ou menos de 15 anos, começam a pensar que de facto, será que isto vai passar aos meus filhos? E tranquiliza-os que nós peçamos estas formas genéticas que não se passam para os filhos a doença e que fiquem com este conhecimento. Isto é importante, tranquiliza as famílias. Outras formas de pedir testes genéticos para estas formas raras podem dar também um prognóstico, mesmo que possam ser um fator de risco para os doentes, para os filhos terem a doença, dão um fator de prognóstico porque habitualmente são mais benignas. O resto de pedir testes genéticos muitas vezes é no contexto de investigação, portanto o nosso não é tanto um benefício direto para o doente, a não ser que surjam medicamentos específicos, alguns deles estão quase a surgir, estão a entrar em ensaios clínicos. Aqui o paradigma vai mudar, vamos pedir testes genéticos a uma larga maioria dos doentes. Enquanto não vier o ensaio clínico, estamos a pedir mais a nível de investigação. E porquê que é importante fazermos investigação em doença de Parkinson? Porque quando nós encontramos uma forma genética nova, encontramos uma proteína alterada nova, encontramos um possível alvo terapêutico e desenvolvemos doenças. E isto, de facto, é o que nós assistimos nos últimos 20 anos, que é fantástico, que é, encontrou-se um gene novo, com esta alteração do gene da LRRK2, passados 15 anos, estamos a entrar em ensaios clínicos com o inibidor da LRRK2, que é extraordinário e é o caminho que deve ser feito. Obrigado, Leonor. Eu faço aqui um complemento, isto é um bocadinho um acrescento. Nós não pedimos os exames na prática para confirmar o diagnóstico, pedimos os exames para excluir que as pessoas tenham outras doenças, que tenham um tratamento diferente. Depois há sempre exceções, obviamente. Há alguns estudos genéticos que de alguma forma nos dão esse conforto. A Leonor também estava a ser generosa aqui com os médicos, estava a dizer que pedirmos o tal DAT scan era para conforto dos doentes. Às vezes é para conforto dos médicos. Os próprios médicos, pronto, têm assim algumas dúvidas, às vezes têm menos experiência, se vem dar um conforto mesmo quando nós sabemos que não é isso que faz o diagnóstico, nós encontramos as mesmas alterações, no fundo, em outras situações. Nesta linha, faço aqui uma pergunta que é uma pergunta que também é muito frequente, que é a pergunta que é feita pelos filhos, que é, eu tenho um pai com 65 ou 70 anos com doença de Parkinson, eu sei que já existem estes estudos genéticos, devo ou não fazer este estudo genético? É uma pergunta que nos é feita muito frequentemente. E a pergunta é o que é que respondes? Portanto, o que nós sabemos é que isto depende um bocadinho do contexto de família para família. Portanto, se for um filho, portanto, o pai tem doença de Parkinson, mas não há mais ninguém na família com doença de Parkinson. Neste momento, a probabilidade de se encontrar uma alteração no pai é cerca de 5%, que é baixo. Portanto, a indicação é de estudar o pai e só se encontrar alguma coisa nos pais é que se pede a mesma coisa nos filhos. E isto deve ser feito por este caminho, porquê? Porque dependendo do que se encontrar no pai, a utilidade de fazer esse teste genético nos filhos muda. Por exemplo, se nós encontrarmos uma forma genética no pai, uma forma genética que não dá 100% de certeza que se a pessoa tiver o gene alterado, vai ter doença de Parkinson. Se for um risco de 20% aos 80 anos, isto é importante para essa pessoa, portanto, essa pessoa tem que ser informada deste risco, da probabilidade de vir a ter doença. Será que vou ter alterações na minha modo de viver ou escolhas profissionais por ter um risco de 20% aos 80 anos de ter doença de Parkinson? Provavelmente não. Portanto, isto depende do contexto em que a informação é dada. Um ponto que eu posso acrescentar, que é, nós ainda não temos nenhum tratamento que altere a progressão da doença. E, portanto, esta pergunta teria muito mais acuidade se nós já tivéssemos algo para oferecer, pudéssemos oferecer a alguém com 20 anos para que aos 40, aos 50, aos 60 não viesse a ter a doença. Quando tivermos essa vacina, aí eu diria, vamos ter essa pergunta formulada muito mais vezes e também vai ser mais difícil para nós responder, não é? Porque aí já há um contexto em que eventualmente possamos, no fundo, oferecer algo mais cedo para que as pessoas não venham a ter a doença, não venham a ter a doença mais tarde.
No fundo, esta informação é importante porquê? Porque a comunidade científica, os médicos que seguem os doentes, têm esta informação das formas genéticas. E as famílias, se têm estas perguntas, devem perguntar ao médico para contextualizar, para não ir para o erro de ir ao Google e ver estas formas e de ser uma forma descontextualizada que cria um alarmismo. Não. A comunidade científica está atenta. Quando surgir um fármaco que seja útil para estes casos, nós vamos informar muito mais ativamente as famílias. Enquanto não surgir, estamos atentos, estamos informados, podem perguntar ao médico assistente ou informar-se através de associações. Não há uma corrida a testes genéticos, isto é tranquilo. Quando houver uma utilidade, vai haver acessibilidade a toda a gente, ser informada, fazer testes genéticos se quiserem e terem esses fármacos quando eles surgirem. Aqui um exemplo muito prático. A professora Leonor Correia Guedes coordena um biobanco, ou seja, é um arquivo de material biológico de DNA de doentes com doença de Parkinson, e muitos doentes fazem uma doação do seu sangue, que depois, obviamente, nós analisamos o DNA para fins de investigação. E, portanto, não têm acesso ao resultado, exceto se, num determinado momento, houver um conhecimento científico que lhes traga esse benefício. E aí, no fundo, é a nossa obrigação, quem coordena e quem guarda esta informação, voltar às pessoas e dizer: há aqui um potencial ganho, não é? Para percebermos que é este contributo que no imediato pode não ser útil, mas pode vir a ser útil no futuro. Eu não a acompanho, portanto eu não sei os seus dados clínicos, não é? Tenho aqui esta vantagem. Estas questões genéticas, de fazer um teste genético aos filhos, é algo que passou pela cabeça, é algo que a preocupa. É algo que me preocupou na altura, acho que é uma pergunta óbvia, não é? E eu não tenho nenhum caso extra de parte da minha família, e portanto na altura foi-me explicado as probabilidades que adivinham desse meu contexto. De qualquer das formas fiz um despiste e participei neste estudo que estava a falar, acho que é o mesmo estudo, porque acho que é útil. Nós não sabemos, acho que todos temos que fazer a nossa missão e ajudar a comunidade médica e científica naquilo que possamos fazer. E como o Sr. Professor disse também, acho que é importantíssimo que nós estejamos a par dessa evolução e hoje não sabemos o que esses estudos nos podem vir a trazer no futuro e a beneficiar no futuro só pelo facto de neles participarmos, não é? Nós aqui, Cadinha, já vamos, eu diria, não perder, gastar algum tempo até a explicar como é que as pessoas podem participar e um bocadinho o que é que são esses estudos. E agora mudar aqui um bocadinho para a parte clínica. O que é que incomoda, não é? Do ponto de vista da doença, quais é que são as preocupações principais que têm? São dois tipos, mais de curto prazo e mais de longo prazo. No curto prazo são a evolução que vou percepcionando, não é? Acho que não é muito, tem sido todo um percurso relativamente suave, mas não deixa de ser um percurso que é feito e que eu sei qual é o caminho, que não é bom. E, portanto, no curto prazo, de vez em quando, tenho que respirar 3 vezes e fazer digamos, uma nova assimilação, um processo de assimilação contínuo com as coisas que vamos ter que ir adaptando, mudando ou deixar de fazer. E, portanto, é sempre acho que é sempre um desafio mental, é um desafio mental sobre tudo isso. Eu acho que mais físico é um desafio mental. O que é mais difícil? Aceitar e engavetar lá num sítio qualquer, que eu não sei qual é, mas que tem bastantes gavetas, e ir estruturando e tentando passar à frente e arranjar soluções alternativas. No fundo é um bocadinho eu equipar um atleta, é aprender a cair e voltar a levantar e treinar mais. Mas tem que ser um atleta de alta competição. Claro. Mesmo à séria. É uma disciplina mental, quase. É uma disciplina mental de autoproteção, no fundo. Esta decisão de se envolver neste novo projeto ajuda? Ajuda. As pessoas às vezes dizem que é uma grande generosidade, eu digo que não é nada. É uma generosidade muito controlada, é uma forma de terapia também e de estar envolvida e não me deixar cair no ramo-ramo, que acho que é um dos meus principais objetivos e acho que deve ser um objetivo de toda a gente que tem
uma doença crónica, seja ela Parkinson ou outra qualquer, é muito importante não nos deixar cair no ramo-ramo, pelo facto de ser uma doença de longa duração, não é? Que nós temos que viver com ela todos os dias. A criação destes grupos é uma coisa muito anglo-saxónica, não é muito habitual na nossa, não é? É algo que nós ligamos à televisão e acabamos por encontrar este tipo de projetos, não é? E um grande compromisso familiar e pessoal. Não sendo tão habitual na nossa realidade, como é que surge esta ideia? Como é que, no fundo, falamos um bocadinho do Young Parkies e um bocadinho o que é que pode partilhar e mais, de que forma é que todos podemos ajudar, que é o mais importante. E Young Parkies surge, eu acho que do pequeno percurso que eu e as pessoas que estão connosco na associação, que têm Parkinson por causa têm, o Rui Couto, que está também, que faz parte também da direção, apesar de tudo já tem a doença há cerca de 10 anos, mas eu e o Alexandre temos há 2, 3 anos e, portanto, não é um percurso curto, mas acho que é o percurso de perceber que faz falta haver um espírito de comunidade, as pessoas terem exatamente uma organização que dê informação, que partilhe informação, que seja informação boa, esperamos nós, credível, feita muitas vezes em parceria com a parte clínica e científica, e que seja um conforto para as pessoas, que seja em português, que também é uma coisa que há pouco, e que eu acho que nós não temos todos que saber inglês, nem muito menos termos técnicos, mas sobretudo que nos motive e que nos dê as capacidades, ou pelo menos os instrumentos para nós desenvolvermos as capacidades de resiliência, de parte física, de parte nutricional, de parte mental, para enfrentar e delinear estratégias para ir, lá está, acomodando estas limitações graduais ao longo do tempo, mantendo sempre uma atitude, uns dias melhores que os outros, mas uma atitude positiva. Falar com outras pessoas com doença de Parkinson ajuda? Ajuda muito. Eu acho que há uma empatia quase imediata entre as pessoas com quem vou falando e pontos muito comuns que não têm nada a ver com o percurso pessoal de cada um, nem com o contexto familiar e profissional de cada um. São sentimentos que se têm, estratégias que se têm, que só quem está na mesma situação é que passa por elas, não é? Que as sente, e, portanto, independentemente do acompanhamento médico ser muito bom, independentemente de termos um ótimo grupo de amigos, independentemente de termos uma família fantástica, um marido, mulher, o que quer que seja, que está sempre ali para nós, há coisas que só quem passa pelo mesmo é que sente. E, portanto, acho que há uma empatia muito óbvia e que é reconfortante. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho aqui uma nota, eu pareço de facto um jornalista à séria aqui a receber mensagens e no fundo é para quem quiser colocar perguntas que o pode fazer através do chat e depois eu recebo-as aqui e obviamente partilharei aqui para podermos comentar. Eu volto aqui à Leonor e faço aí uma pergunta muito pragmática, que é se há cuidados particulares que as pessoas que começam com a doença em idades mais jovens devem ter, do ponto de vista da abordagem, não é? De coisas que possam fazer que sejam obviamente benéficas. Sim, do ponto de vista da escolha da medicação, convém ser neurologistas que estejam habituados a lidar com a doença de Parkinson e a tratar doentes com doença de Parkinson, são neurologistas especialistas em doenças de movimento, porque a escolha dos fármacos possíveis, existem vários fármacos possíveis que podemos dar na doença de Parkinson, tem particularidades para evitar alguns efeitos secundários, para controlar esses efeitos secundários de forma a não transparecerem. Portanto, do ponto de vista de medicação, sim, convém ser a abordagem específica mais cuidadosa para pessoas que comecem com a doença de forma mais precoce. Outro tipo sem ser a parte farmacológica, eu recomendo sempre, dentro do gosto das pessoas, continuarem os seus trabalhos, não desistirem dos seus trabalhos, porque do ponto de vista emocional estão mais reconfortados mantendo a sua atividade profissional, se gostarem da sua atividade profissional e seja enriquecedora. Para além deste gosto mais emocional, mesmo a parte do raciocínio e do pensamento mantém-se durante mais tempo, porque
quanto mais nós exercitarmos a nossa atividade intelectual, mais ela é preservada. Isto para toda a gente, transversal a toda a humanidade, não é? Sabe-se hoje em dia que quem lê mais tem uma riqueza intelectual mais preservada até mais tarde, e isto aplica-se nos doentes com doença de Parkinson também. Portanto, continuar a sua vida ativa, o seu trabalho profissional, não desistir do trabalho profissional quando surgem as primeiras dificuldades, porque os ajustes da medicação podem conseguir reverter as dificuldades que as pessoas estão a ter nesses momentos. Portanto, não procurem um médico mais vezes para tentar evitar que isso esteja a acontecer. Nós temos casos de bastantes doentes que muitas vezes, quando fazem cirurgia de estimulação cerebral profunda, voltam outra vez a uma atividade profissional mais forte. Portanto, mesmo o facto dos medicamentos a certa altura não estarem a ser tão eficazes como nós gostaríamos, existe depois este reverso, muito particularmente nas pessoas que começam com a doença mais cedo. Portanto, a maneira de acompanhar os doentes é de facto particular. Obrigado, Leonor. Eu faço aqui um acrescento. Se eu há bocadinho disse que não há nenhum tratamento que atrasa a progressão da doença ou cura a doença, como gostaríamos de ter, não é? Ter um medicamento que as pessoas tomavam durante uma semana e depois ficavam bons, era ótimo, tipo antibiótico. Não temos, mas temos imensos tratamentos que são extremamente eficazes. Ao contrário de outras doenças neurodegenerativas, a doença de Parkinson tem esta particularidade de termos muitos medicamentos que, de facto, são muito benéficos. No fundo, reiterar o que disseste, a forma de tratar a doença quando começa aos 40 é diferente da forma de tratar a doença quando começa aos 50, aos 60, aos 70 anos. Eu diria que aqui é o grupo etário em que, no fundo, a perícia do corpo clínico que acompanha estes doentes tem que ser maior, não é? Porque há aqui um cuidado maior. E o cuidado maior é este. Nós não vamos estar preocupados que a pessoa esteja bem passados 6 meses. Eu quero que os doentes estejam bem passados 10, 15, 20 anos. E esse objetivo temporal é, obviamente, digamos, mais exigente. Aqui outra partilha. Embora não haja nenhum medicamento que atrase a progressão da doença, há um conjunto de medicamentos que, apesar de tudo, estiveram próximos de demonstrar essa possibilidade. São aqueles que nós usamos, ou melhor, temos que apresentar aos doentes essa possibilidade. Nomeadamente, há um medicamento, particularmente, que esteve quase a demonstrar esse benefício. E, portanto, alguém que começa com a doença aos 40 anos, faz sentido que possa, pelo menos, ter essa informação e depois decidir se o quer tomar ou não. E faço aqui uma outra abertura, que eu sei também que é um dos aspectos que tem sido muito abordado também pela Associação, que é, de facto, a atividade física. Portanto, a minha pergunta, Leonor, é qual é que é o papel da atividade física e do exercício, especificamente nestes grupos etários mais jovens? O que se sabe é que a atividade física, de facto, faz com que a própria pessoa esteja bem fisicamente para tolerar a doença de Parkinson. Isto é um dos aspectos. Portanto, quanto mais saudável a atividade física está associada à saúde física e intelectual de qualquer um de nós, portanto, manter esta saúde física e intelectual e não deixar acrescentar doenças como diabetes, hipertensão, é absolutamente essencial. Não só isso também, além da atividade física geral e que dê prazer também do ponto de vista emocional às pessoas, também se sabe que não é preciso a pessoa ter uma dificuldade na marcha significativa para beneficiar de fisioterapia, por exemplo. Mesmo começando a fisioterapia mais precocemente, ajuda a criar estratégias que façam com que mantenha a sua vida ativa de forma mais precoce, não deixar avançar até ao nível em que de facto se nota qualquer médico notaria que seria necessário fisioterapia. Portanto, mais precocemente também tem a sua vantagem. Eu, para além de neurologista, sou farmacologista e, portanto, dizer que há coisas que funcionam que não passam pelos medicamentos é quase uma heresia para mim, mas de facto é verdade. O exercício físico, o exercício aeróbico, que é a pessoa transpirar, aumentar a frequência cardíaca. Existem hoje um conjunto de estudos que, de facto, sugerem que pode atrasar a progressão da doença e, portanto, não tendo nós melhores alternativas, obviamente isso acaba por assumir uma importância maior e depois podemos até discutir um bocadinho qual é que é o tipo de exercício mais benéfico. E voltando um bocadinho a si, pergunto-lhe o que é que mudou depois, não é? Nós aqui tivemos a comentar medicamentos, exercício, estas coisas. O que é que mudou depois do diagnóstico? Não é? Qual é que é a sua estratégia terapêutica? O que é que pode partilhar?
Sem ser muito boa ideia. As coisas que possa partilhar. Não, estou a brincar. Não, eu sou uma... É que neste momento vai ter seguidores, não é? Portanto, neste momento passou a ser perigosa, não é? Nós temos que modelar um bocadinho o que dizemos. Não, e agora também está nesse cenário. Não, eu sempre fiz muito desporto e sempre gostei imenso de fazer desporto, e faço desde miúda. Portanto, isso sempre foi uma parte muito grande da minha vida. E sou uma fervorosa adepta de que as pessoas devem fazer desporto e fazer o que gostam, mas também, como disse a professora Helena Correia Guedes, acho que é importantíssimo começar, eu sinto que é importantíssimo começar com a fisioterapia cedo, e vou dar o meu exemplo. Eu jogo ténis, joguei ténis de competição desde muito nova e continuo a jogar ténis, mas quando faço algum tipo de fisioterapia específica para Parkinson, há coisas que eu não consigo fazer, e não são propriamente coisas possam ser consideradas complicadas ou difíceis, ou que impliquem a necessidade de uma grande preparação física. Não, são coisas relativamente simples, que não implicam grande capacidade física, mas que, pronto, devido às limitações e às alterações que vão surgindo, eu tenho mais dificuldade em fazer. Portanto, de experiência pessoal, acho que é sem dúvida uma recomendação muito boa, as pessoas começarem com a fisioterapia o mais rapidamente que possam fazê-lo, independentemente da sua capacidade física e da preparação física que tenham a todo momento. O que é que eu mudei? Eu, em termos de medicação, questiono um bocado sempre. Acho que somos doentes mais exigentes, exatamente pelo que o professor também disse, somos mais novos, temos muitos anos, em princípio, pela frente, se houver outro tipo de complicações, e, portanto, tudo o que se fala, os efeitos secundários, etc., também é a nossa obrigação tentarmos perceber e ser um bocadinho mais exigentes nesse sentido. Mas eu sou filha de médicos, portanto fui educada também a discutir com respeito, e, portanto, a partir do momento em que entendo os mínimos, tenho que respeitar quem sabe e quem me está a recomendar e confiar, sem dúvida nenhuma. Depois o que mudou pouco e mudou tudo, não é? Acho que mudou muita coisa em termos de redefinição de expectativas. Aquela velho clichê de viver mais a curto prazo, acho que não é tanto assim. Acho que é mais viver melhor, se calhar até com mais tranquilidade, sem a ânsia de querer fazer tudo de uma vez. Portanto, acho que se ganha alguma tranquilidade, apesar de tudo, ao final de algum tempo. E relativamente à parte profissional, sem dúvida nenhuma que é fundamental manter. Para o bem-estar emocional, acho que é fundamental. Não quer dizer que não se possam fazer adaptações se forem necessárias, e eu fiz algumas, por exemplo, mas manter um nível de ritmo que cada um possa fazer, mas sempre a puxar, sempre elevado de cada um, sem dúvida nenhuma. Eu pego um bocadinho naquilo que disse, até do ponto de vista profissional, e partilhar o que é ser o desafio para o médico. Não é? O nosso desafio é que os doentes que têm doença Parkinson que nós acompanhamos continuem a tomar as decisões de vida que tomariam independentemente da doença. Não é? Portanto, que essa autonomia, não é que ninguém decida fazer isto ou aquilo porque está doente, mas porque era aquilo que faria, obviamente, se não houvesse doença. O outro ponto tem muito a ver com os medicamentos, obviamente. É mais exigente, a exigência é do médico, não é? Que tem que saber mais para tomar as decisões certas. Há um conjunto de informação que é partilhada, nomeadamente agora nas redes sociais, que está errada. É bom nós dizermos isso. Ou que estava certo há 15 anos e que hoje está errada, nomeadamente há um conjunto de fobias em relação a alguns medicamentos. Eu não quero estar aqui em grande detalhe, porque tudo o que dizemos depois é levado muito a peito e pode gerar desconforto, e obviamente não é esse o objetivo, mas há medicamentos que muitas vezes as pessoas têm medo de tomar e que hoje sabemos que não há nenhum problema, que faz sentido, e que se não for usado, isso é em prejuízo do doente, não é? Que está menos bem do ponto de vista da sua funcionalidade, e aqui um bocadinho partilhar, que é importante obviamente fazer essas perguntas, é que não fiquem guardadas, ou que depois da pessoa sair do consultório se lembre, não é? E se lembrou, telefone e pergunta, mas não deve ficar com essa angústia. Aqui partilhar, porque é sempre uma pergunta muito frequente, não é? Qual é que é o tipo de exercício ideal? É aquilo que nós chamamos de exercício aeróbico. Exercício aeróbico a pessoa tem que se mexer um bocadinho, portanto não é jogar xadrez é bom, não é? É um treino intelectual, mas no fundo é aumentar a frequência cardíaca, que implica, se for andar, é andar em passo acelerado, para a pessoa no fim ficar um bocadinho cansada. O ténis é bom, e o ténis é bom porque
movimento do braço é um movimento amplo. E se as pessoas perceberem que antes o que acontece com a doença é que os movimentos, o balanceio dos braços é menor, contraria esse menor balanceio do braço. Portanto, o ténis é bom, o boxe é bom, o remo é bom, tudo o que seja atividade física em que haja de facto um movimento de grande amplitude, seja dos braços, seja das pernas. Portanto, estamos aqui a dar boas sugestões. Voltando à Leonor, um bocadinho em relação a estes tratamentos, e que também tem a ver com os doentes mais novos, e que de alguma forma já tinhas abordado, que é a questão das terapêuticas invasivas, não é? Cirurgia, terapêuticas que passam pelo uso de infusões, não é? De administração de medicamentos debaixo da pele, de administração subcutânea. Estes doentes acabam, até porque vão ter a doença durante muitos anos, por serem, nós sabemos mais tarde, candidatos para estas doenças. Queres comentar um bocadinho se circula ou não este raciocínio? Sim. Estas terapias, o que nós chamamos de terapias avançadas, portanto, é quando os medicamentos já não estão a conseguir manter o dia sempre igual. Há uma fase na doença de Parkinson, passado alguns anos da terapia, por causa da própria doença, em que há momentos no dia em que a medicação não está a ser tão eficaz. Então a pessoa começa a tremer um bocadinho mais ou começa com mais dificuldade em andar. Isto é o que nós chamamos, começa com flutuações ao longo do dia, flutuações motoras. Às vezes está bem, que nós chamamos o período on, em que está a responder à medicação, e às vezes está mais preso ou a tremer mais, se tiver tremor, em que nós chamamos o período off, em que não está a conseguir responder à medicação. E nestes casos, a partir de um certo grau, portanto, não é se isto for ligeiro ou se não for incomodativo para o doente, notar, mas não é incomodativo, mas se for incomodativo para o doente e tiver uma certa duração, justifica-se propormos outra forma de terapias, que são as terapias avançadas, em que se inclui a cirurgia de estimulação cerebral profunda, incluem-se as terapias de infusão subcutânea, como por exemplo a apomorfina, que é um fármaco parecido com a levodopa, portanto é um agonista dopaminérgico, ou mesmo terapias em que nós damos a medicação diretamente no sítio do intestino onde ela é absorvida, através de uma colocação de uma PEG, que é um tubo percutâneo do estômago para o intestino. Isto nós estamos a falar de uma fase em que de facto estas flutuações sejam incomodativas para a pessoa, que não a permitam ter um dia estável, mesmo em doentes em que já é incomodativo, mas pessoas que estão ativamente a trabalhar, pode haver pessoas que devem ser informadas sobre estas terapêuticas, porque a certa altura pode ser necessário, por exemplo, dar a medicação 5 vezes por dia, dar a medicação 6 vezes por dia. Isto torna-se incómodo com uma pessoa que esteja a trabalhar em reuniões, depois não consegue tomar a tempo, depois fica a tremer mais. Há pessoas que nestes casos, mesmo não tendo flutuações muito incomodativas, preferem fazer este tipo de terapias subcutâneas, principalmente. A cirurgia de estimulação cerebral profunda. Há outras terapias que estão em desenvolvimento, que é dar a levodopa subcutânea em ensaios clínicos, ou mesmo a medicação por patches na pele, que também tenta ultrapassar estas flutuações ao longo do dia. Alguns patches já estão disponíveis, já são comercializados, portanto um penso que se coloca na pele e a medicação vai sendo libertada ao longo do dia, e tentamos usar isto como estratégia para ver se não há estas flutuações. As terapias avançadas estão reservadas para este tipo específico de doentes. Não vamos fazer uma terapia avançada por serem invasivas em doentes que estejam bem ao longo do dia. Obrigado, Leonor. Só aqui comentar, porque quem esteja a ouvir, neste momento vai pensar, todos os doentes vão acabar por fazer este tipo de tratamentos. Não é verdade. Eu diria que ao longo da vida, apenas 10 a 15% dos doentes, em algum momento, a hipótese ou o benefício de fazer um destes tratamentos mais invasivos se coloca, não é? Digamos que os outros 80% ou os outros 85% são tratados com a medicação oral que nós temos, sem necessidade de avançar para este tipo de tratamentos. Sim, porque parte dos doentes não vão ter estas flutuações graves o suficiente para lhes ser sugerido, ou não seja necessário ter este tipo de abordagem. Em relação às cirurgias de estimulação cerebral profunda, há aqui uma particularidade, que é que o que nós não queremos fazer
é fazer com que esta cirurgia provoque, por exemplo, mais esquecimentos. E o que sabemos é que, acima de uma determinada idade, se fizermos esta cirurgia, mesmo que a pessoa esteja com a memória preservada, há um risco de agravar a memória. Portanto, é por isso que se faz esta cirurgia até aos 70 anos, com alguns casos, há algumas exceções, mas a cirurgia faz-se até aos 70 anos e tem esta indicação, por causa deste motivo. Muito obrigado. Agora há aqui uma pergunta, eu diria, das perguntas um bocadinho difícil, não é? O que é que gostava que tivesse corrido diferente, não é? Desde o diagnóstico até agora, o que é que podia ter sido diferente para melhor, não é? O que é que não deveria ter acontecido, ou o que é que... Pode ser uma coisa pessoal, pode ser pelos apoios, pode ser pela parte médica, pela informação. O que é que poderia ter sido melhor, o que é que podia ter ajudado mais? Numa primeira fase, acho que é importante haver, sinceramente, acho que é importante haver consultas mais curtas, pelo menos no primeiro mês, 2 meses, porque é quando as pessoas realmente têm esse período de assimilação e as dúvidas começam a surgir e precisam de um conforto, digamos assim, adicional. Acho que é natural e acho que aí poderia ser um bocadinho mais curto, não tanto pela parte farmacológica, não é? De saber se está a correr bem ou se está a correr menos bem, que é importantíssimo na mesma, mas acho que mais pela questão mais psicológica e de assimilação de ideias e de muitas vezes de, por exemplo, essas questões que surgem da parte profissional, acho que é importantíssimo ter ali um apoio para as pessoas dizerem continuo, isto vai melhorar e, portanto, há ali todo um processo que acho que é importantíssimo haver maior apoio. E depois acho que a parte das associações, haver também essa informação, se os médicos confiarem nessas associações, dizerem, olha, tem esta associação, tem aquela associação, pode procurá-los neste sentido, naquele. Acho que é importantíssimo haver aqui, digamos assim, uma parceria entre as várias entidades que podem e devem colaborar, porque da parte clínica eu acho que genericamente nós temos um excelente corpo clínico, quer no setor público, quer no setor privado, e portanto acho que por aí as pessoas são sempre tradicionalmente muito bem acompanhadas, mas há a outra metade, não é? A outra parte que é, pelo menos na primeira fase, é tão a mais importante, não querendo, mas é muito importante mesmo em termos de apoio e de assimilação de ideias e de reajustamento de expectativas, que não tem que ser pior, só tem que ser se calhar um bocadinho diferentes. Acho que é importantíssimo e eu gostava de ter tido essa organização onde pudesse realmente procurar. Portanto, que a Young Party já existisse nessa altura. Acho que sim. Acho que seria bom. E agora neste binómio, não é? De quem assumiu a doença e de quem agora tem responsabilidades numa organização de apoio aos doentes, o que é que gostava de dizer aos profissionais de saúde? Agora tem aqui, pode dizer-nos o que achar importante, não é? O que é que os médicos devem saber por parte de alguém que tem esta vivência? E não só os médicos, não é? O que é que gostava de dizer aos médicos? O que é que gostava de dizer aos familiares dos outros doentes? O que é que gostava de dizer às pessoas em geral? Não é? Aos médicos, que eu acho que isso já é perfeitamente percepcionado, que os doentes hoje em dia têm e querem ter mais informação, e que uma colaboração entre as várias partes dá resultados médicos para todos. Para os médicos, porque também querem acompanhar bem os seus doentes e numa doença crónica acompanham-nos durante muito tempo e, portanto, também é importante para eles saber exatamente isso, quais são as suas expectativas, quais são as suas principais preocupações, o que é que corre muito bem, o que é que corre menos bem. E para os doentes sentir também esse apoio, não só como um clínico, que são, mas também de uma pessoa que está lá para os acompanhar e para os ajudar nas várias vertentes. Isso eu acho que é muito importante. E nós, quando conceptualizamos aí em Parques de Portugal, foi um bocadinho nesse sentido. Nós temos um neurologista, um investigador, um fisioterapeuta na nossa direção, não é por acaso, é exatamente para que consigamos integrar os vários, da palavra inglês, os vários participantes gravitam à volta de quem tem a doença. Né? E acho que de uma parceria conjunta, de um diálogo conjunto, saem benefícios para todos. E o que é que quer dizer aos familiares dos doentes? Que falem. Que falem também com os médicos, acho que é muito importante. Acho que muitas vezes os familiares dos doentes
por serem pessoas queridas e por serem pessoas que gostam dos doentes, colocam-se um bocadinho mais no banco de trás, não é? mais à reserva, e não falam tanto com os doentes para não os preocupar ou sobrecarregar, e portanto acho que é importantíssimo terem digamos, um canal aberto também com a clínica que acompanha os doentes e com as associações. Acho que as associações também estão cá para ajudar os cuidadores ou familiares, conforme os casos, podem ser 2 em 1 ou não, para os apoiar e para tirar dúvidas e para esclarecer e para os envolver também, que acho que é muito importante. E as pessoas em geral, a comunidade. Que, sim, que nos ajudem a informar. A questão do estigma, que é uma questão que está muitas vezes muito presente e que é mais percepcionada por quem é mais novo, quem tem a doença mais de um início mais precoce. Há muito o autoestigma e há algum estigma da sociedade, mas o estigma da sociedade, na minha opinião, vem mais da falta de informação. E, portanto, acho que é muito importante termos todos um papel ativo na informação, porque se houver informação, normalmente não há estigma, até pelo contrário, há uma atitude, conforme dizia há pouco, há uma atitude positiva de vontade de ajudar. E, portanto, acho que nos cabe a nós, todos que estamos envolvidos, ter um papel muito importante na informação da sociedade em geral, porque as pessoas normalmente quando têm uma atitude menos boa, não é por maldade, é mais por ignorância. Qual é que foi assim a surpresa maior que teve? Agora imagino que receba muitos contactos de pessoas que a abordam à procura de ajuda ou de um desabafo. Qual é que foi assim a surpresa maior? O que é que a deixou mais surpreendida? Surpreendida, um bocadinho validação, é exatamente essa vontade de ajudar todos. Nós tivemos contactos desde patrões, pessoas com doença de Parkinson precoce, que querem ajudar, que sentem que as pessoas até nem contam tanto como nós podiam contar e querem saber como podem ajudar, como podem adaptar o local de trabalho, como podem facilitar a vida das pessoas. Foi um caso muito interessante. Outro caso foi um professor que nos contactou, um professor de miúdo de 18 ou 19 anos, que foi o professor que nos contactou para saber como é que poderia ajudar o aluno, e todas as histórias que nos anulam todos os dias, mas que revelam realmente a vontade não só dos familiares, ou das pessoas eventualmente tidas como mais próximas em ajudar. Portanto, eu acho que é uma boa vontade. Há uma boa vontade generalizada, que muitas vezes pode não ser percepcionada porque as histórias não são conversadas. Muito bem, obrigado por essa partilha. Temos aqui eu vou aqui ler uma mensagem que recebemos, que diz: descobri que tinha a doença aos 35 anos, agora estou com 42, neste último ano a doença evoluiu de forma mais evidente, sei que os primeiros 5 anos são mais simpáticos, será que os próximos são sempre significativos como este último? Depois diz que é professora, continua a trabalhar, mas tenho de adaptar muito a minha atividade, deixei de ter turma e o tempo teve de ser parcial para ter tempo para fazer fisioterapia. O meu pai também tem doença, fizemos testes genéticos e não parece ser hereditário, mas está disponível, obviamente, para fazer estudos genéticos. Eu vou comentar aqui esta parte há um termo que os médicos usam, que se calhar não é um bom termo, que é o termo de lua de mel. Lua de mel é a fase inicial da doença, em que, de facto, os medicamentos funcionam muito bem. Este termo de lua de mel é até o momento em que a medicação deixa de fazer efeito durante todo o tempo que as pessoas estão acordadas e passa a haver momentos em que o efeito passa. São as tais flutuações motoras, que a Leonor já tinha mencionado. Aqui a pergunta é se, começando a agravar, depois, no fundo, essa progressão será sempre assim. Não é verdade. Até porque é preciso perceber o porquê deste agravamento. O agravamento pode ter a ver com a medicação que inicialmente estava ajustada, ao fim de algum tempo pode estar abaixo daquilo que é o ideal. Portanto, nós estamos todos os dias envelhecendo. É um plano, não é? A forma como Deus nos fez faz com que o tempo passe e nós vamos ficando mais velhos todos os dias. E não nos podemos esquecer disso. O relógio biológico continua a progredir. E, de facto, a doença não está parada. Há sempre alguma progressão. Mas se a progressão passar a ser mais rápida do que aquilo que era que estava a acontecer, temos que ver se há alguma outra razão, se há uma infecção, se há um outro problema médico, ou se a medicação, de repente, deixou de estar ajustada. Portanto, esse será o primeiro passo. Portanto, eu fico um bocadinho surpreendido com esta mensagem. Claramente, não estou a dizer isto para ser simpático, estou a dizer porque, de facto, é a forma como nós olhamos para este tipo de situações.
se as coisas estão a correr muito lentamente, não há nenhuma razão para, de repente, deixarem de correr lentamente. E como a Leonor também mencionou, a melhor forma de prever o futuro é olhar um bocadinho para os primeiros anos e ver como é que as coisas progridem. Obviamente, aqui, portanto, eu diria, não é forçoso que por haver um período menos bom, isso significa que a doença vai evoluir de forma mais rápida. Eu diria, há uma razão para falar com quem a acompanha e ver se a medicação não tem que ser ajustada. Aqui, curiosamente, é alguém que tem um pai com a doença, que fez estudos genéticos que aparentemente foram negativos e, portanto, não se encontrou uma alteração genética. O facto de não se encontrar não quer dizer que não existe. Às vezes a ciência ainda não a descobriu, não é? E temos que comentar isso. Estamos a chegar aqui um bocadinho ao fim do nosso tempo. Eu ia depois pedir a ambas um bocadinho um comentário final. Eu, nesta sequência, no fundo, de alguém que nos envia uma mensagem e que diz que está disponível para fazer estudos genéticos, não posso deixar de mostrar aqui, no fundo, este é o folheto do Biobanco, que é coordenado pela professora Leonor Correia Guedes, que fica sediado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, portanto, no Hospital de Santa Maria. E quem quiser, no fundo, colaborar, como há bocadinho mencionou, esta é uma forma de ajudar. Pode não ser para nos ajudar a nós, doentes ou familiares, mas ajudar a comunidade. No fundo, isto é um arquivo de material biológico, neste caso de sangue e de DNA, que inclusive é disponibilizado a centros em todo o mundo. Não sei que a Leonor pode comentar isso, no fundo. Esta partilha é enviada para laboratórios e para projetos de investigação, seja na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde seja. Quem quiser pode ligar para o número, eu vou aqui dizer, 925-865-042, 925-865-042, todos os dias entre as 9 e as 5 da tarde, disponibilidade para poder depois ir lá e fazer esta doação. Relativamente às pessoas com doenças jovens, há mesmo projetos de investigação em que a pessoa decide se quer apenas fazer uma doação de sangue ou se quer mais tarde vir a saber os resultados, mas a Leonor pode comentar um bocadinho. Porquê é que isto é importante? Porque estamos a entrar numa nova fase de descoberta de medicamentos para tratar a doença e muitos destes novos medicamentos foram desenhados para tratar, no fundo, pessoas que têm a doença e têm algumas alterações genéticas específicas. Obviamente isto deixa-nos um bocadinho angustiados porque estamos a falar de 5 a 10% dos doentes, mas nós temos a esperança de que estes tratamentos, embora sejam desenvolvidos inicialmente para estas formas genéticas, depois possam ser extensíveis a todos os doentes. Né? Portanto, há aqui um contributo de todos que eu acho que pode ser útil. E, portanto, Leonor, eu se calhar pedia-te para comentares um bocadinho esta possibilidade, no fundo, das pessoas contribuírem, e até porque tens uma responsabilidade maior. E depois aqui um último comentário sobre, no fundo, o que é que gostarias de dizer. No fundo, eu admito que muitas pessoas ou estão a ver-nos em direto ou depois vão ver a versão gravada. O que é que gostarias de comentar e de mensagem passar, no fundo, sobre este tema? Muito obrigada por referir o Biobanco. Antes de tudo, eu gostava de explicar o que é que significa ter um Biobanco e a oportunidade que ele significa. Portanto, um Biobanco é guardarmos amostras de sangue, a grande maioria são amostras de sangue de doentes que nos ofereçam, semelhante a uma colheita de sangue de rotina de um laboratório. E qual é que é a importância de guardar esta amostra de sangue em conjunto com sabermos a doença do doente? É que isto exponencia e acelera a investigação nas vários tipos de doenças que tenham estes biobancos. Para se ter uma ideia, por exemplo, nós escolhemos uma amostra pequena a um doente e esta amostra pode ser partilhada para projetos científicos válidos, que sejam todos aprovados por comissões de ética e que tenham um racional científico consensual e que seja aprovado pelas comissões científicas, mas o mesmo sangue de um único doente pode ser partilhado, por exemplo, por 10, 15 projetos. Portanto, isto faz com que, de facto, não seja necessário estar a incomodar os doentes cada vez que se faz um projeto e seja feito de uma forma muito mais rápida e eficaz e, de facto, tem permitido que o nosso Biobanco de Doenças do Movimento do Instituto de Medicina Molecular, na Faculdade de Medicina de Lisboa, esteja em rede com biobancos europeus que têm feito investigação em doença de Parkinson extraordinária. Para falar assim num projeto mais recente, nós estamos a participar num projeto que vai colher amostras de 20 mil doentes com doença de Parkinson para investigar novos genes. E isto é fantástico precisamente porque o nosso intuito final é ter tratamentos novos para estas formas. E depois,
sabemos nós que muitas destas alterações genéticas estão também ligeiramente alteradas, não tanto, mas ligeiramente alteradas na doença de Parkinson comum. Portanto, existe um racional para pensar, funcionando nestes doentes com esta forma de doença de Parkinson, poderá funcionar nos doentes em geral. Portanto, estamos a falar em poder ter acesso a terapias que lentifiquem a progressão da doença ou que atrasem o início da doença, que é uma mudança de paradigma em relação ao que temos disponível hoje em dia. Portanto, nós sem a oferta e a disponibilidade muito generosa dos doentes não conseguimos fazer os biobancos, isto é só graças à generosidade dos doentes, portanto, quem queira participar, agradecemos imenso e acho que todos poderemos beneficiar no futuro ter este tipo de terapêuticas novas para a doença de Parkinson. O que eu queria partilhar, assim, mais no final, em relação à doença de Parkinson de início precoce, de facto, deve haver uma informação ao doente e eu espero que eu consiga também, na minha prática clínica, ter esta abordagem em que a pessoa, quando recebe o diagnóstico, fica, enfim, não está à espera, como foi partilhado aqui, não é? E nós temos que depois partilhar o que é que nós estamos a ver nos doentes que seguimos e, de facto, este início é mais, há uma ansiedade maior, mas a pessoa vai, de facto, percepcionando que os medicamentos começam a fazer efeito, que têm um acompanhamento, portanto, ao longo do próximo ano vão relativizando este peso que o diagnóstico possa ter no início. Não desistir de trabalhar, continuar a trabalhar se gostarem do trabalho, não desistir de coisas da vida que deem prazer, ter uma vida normal, e ir discutindo problema a problema e caso a caso ir resolvendo. Acho que esta atitude ajuda muito os doentes que tenham este diagnóstico inicial. E esta informação, que na grande maioria dos casos, de facto é uma forma de doença mais benigna e que vai ter acesso a tratamentos na fase avançada que poderão ser mais eficazes. Muito obrigado, Leonor. Faço aqui uma pergunta, e veja a pergunta e nomeadamente é uma oportunidade de voltar a falar do projeto Young Parkinsons e um bocadinho de que forma é que todos, não é? Todos médicos queremos ajudar. Este é um momento em que, ainda por cima numa fase inicial, acho que estas são boas oportunidades, que é o que é que nos quer dizer e, mais importante de tudo, é de que forma é que podemos, obviamente, ajudar esse projeto. Depois, o que é que quer partilhar, o que é que acha útil, mensagem que gostava de passar, ou algo que eu não tenha perguntado e que queira mencionar. Não, muito obrigada. Só realmente partilhar uma concordância absoluta com o que disse a pessoa do Nuno Correia. Acho que achamos que, de facto, que a atividade, manter a atividade habitual, manter um máximo de normalidade e atividade nas nossas vidas profissionais, sociais, familiares, e, portanto, não desistir nos primeiros obstáculos. Se calhar, provavelmente, os primeiros obstáculos são aqueles mais difíceis de ultrapassar. Nós depois vamos ganhando alguma resistência e algumas estratégias para conseguir ultrapassar os obstáculos que nos vão surgindo. Procurar ajuda, não ter vergonha, não ter resistência a adaptar algumas tarefas diárias que precisamos adaptar, a pedir ajuda quando precisamos de pedir ajuda, e procurarmos ser o mais saudáveis possíveis, fazer exercício, alimentar-nos bem, fazer as atividades que mais gostamos, eu acho que é fundamental para complementar a parte clínica. E em Parkinson é isso exatamente que tentamos fomentar, dar competências às pessoas que têm Parkinson precoce para que o façam, não só competências de exercício físico, de alimentação, mas também competências emocionais que permitam ter uma vida plenamente preenchida, ativa, feliz, como qualquer outra pessoa, não é? Todos nós vamos ter obstáculos ao longo da vida, independentemente das doenças que venhamos a ter. E, portanto, sem querer também dar uma imagem de que é fácil, não é fácil, mas cabe-nos a nós, doentes, também exigirmos e envolvermos os médicos, os fisioterapeutas nesta jornada, de forma a que possamos ter uma vida mais preenchida e mais ativa possível.
compete-me aqui terminar. Primeiro agradecer a ambas, dizer que, responder aqui à pergunta, não é, que é colocada, é possível ter doença de Parkinson aos 40 anos? Sim. Obviamente é um choque, não é? Porque nós associamos a doença a algo que começa depois dos 60, 65 anos. A doença é a doença de Parkinson, é a mesma doença, mas é ligeiramente diferente. Seguramente é mais exigente para quem recebe o diagnóstico, e foi isso que aqui foi partilhado, mas também é exigente, no fundo, para os profissionais de saúde que vão acompanhar, e não é fácil. Obviamente é bom nós fazermos estas recomendações. Os médicos gostam muito de fazer dar um sermão, não é? Façam isto, façam aquilo, mas não é fácil. E acho que reconhecer que é difícil, eu acho que também é legítimo, que é para quem está do outro lado perceber que, que as dificuldades que sentem são também sentidas por outros. Felizmente a forma de progressão da doença é mais lenta, isso é um aspecto obviamente positivo, e dizer que isto é um projeto comum. É assim, quem já vê doentes com doença há muitos anos, há doentes que nós seguimos há 10, 15, 20 anos. Já estamos a trabalhar em clínica. Portanto, é possível, ao fim de 10, 15, 20 anos de doença, as pessoas manterem-se autónomas, no fundo, capazes e a fazer as suas atividades profissionais, com algumas dificuldades, é verdade, mas, no fundo, com uma plenitude que eu acho que nos deixa satisfeitos. E há um conjunto de coisas novas. O Biobanco é um bom exemplo. Nós estamos a começar um conjunto de ensaios clínicos com novos medicamentos experimentais, que seguramente são mais importantes para as pessoas mais novas, não é? Porque há aqui uma janela temporal e, portanto, seguramente ainda vai ter que estudar muitos novos tratamentos nos próximos anos, no fundo, para poder comentar, não é? Para poder estar informado. E um obrigado, só antes de terminar, no fundo, à Bial, que acaba por nos apoiar, nomeadamente na disseminação destas conversas, a doutora Raquel Bossa e a doutora Madalena Pacheco, que estão nos bastidores, à Leonor, obviamente, um obrigado, mais próximo, a doutora Maria do Carmo Bastos, um obrigado, por ser deslocado do Porto a Torres Vedras e por ter respondido imediatamente, positivamente. Eu diria, há duas coisas raras. Uma é as pessoas estarem disponíveis e responderem que sim, quase por defeito, não é? O que é bom. Depois, boa sorte para este projeto, requer uma grande carolice. Este é um país, nós somos um país em que não há ainda uma tradição deste tipo da sociedade civil nos se envolver nestas doenças, e até por uma razão que tem a ver com a doença de Parkinson. Há muito mais associações de doentes em doenças de pessoas mais novas. No fundo, há muito mais movimentos pró-doenças infantis, pediátricas, de pessoas mais novas, mesmo dentro da neurologia. A doença de Parkinson, porque em geral começa depois dos 55, 60 anos, e outras doenças, não é a única. O movimento civil e associativo é menos acutilante, menos exigente, e, portanto, obrigado, porque obviamente esta é uma causa comum. E pronto, despeço-me, obrigado a quem esteve do outro lado. Eu vou recebendo aqui mensagens, portanto, estão muitas pessoas conectadas. Alguns, eu diria, são quase amigos. Amigos porquê? Porque são pessoas que nós acompanhamos, os doentes e os familiares, há muitos anos, e que são quase que nos veem, não é? Que se ligam para nos ver, quase por amizade, mais do que pela informação que nós partilhamos. Portanto, um obrigado a todos e até ao próximo ciclo de conversas no próximo mês. Obrigado. Viver com doença de Parkinson pode ser difícil, mas um simples clique pode fazer toda a diferença. Esta doença pode enfraquecer a voz, mas com ajuda pode continuar a fazer-se ouvir. Por vezes a doença de Parkinson pode deixá-lo mais em baixo, mas com persistência pode levantar-se novamente. Há dias bons e dias menos bons, mas com a companhia certa e um desafio interessante, tudo parecerá melhor. Visite agora o website Bial Keep It On para se manter saudável, ativo e positivo, vivendo com doença de Parkinson. Continue em frente connosco.